Começando a falar sobre esse assunto, né, dentro do Setembro Amarelo e do suicídio, é engraçado que algumas vezes amigos meus me procuraram como um ombro amigo mesmo por terem perdido alguém próximos para essa doença, né, que acarreta no suicídio. E uma das conversas, né, que eu tenho com essas pessoas, e isso, infelizmente, como você disse, é cada vez mais recorrente. Então, nos últimos anos, acho que umas 4 pessoas que eu conheço perderam alguém para essa doença. Quando a pessoa chega e fala assim, mas Rafa, por que que ela fez isso? Por quê? Por quê? E uma frase, né, um pensamento que eu tenho trazido e trouxe para essas pessoas, que eu acho que é muito pertinente, é que eu falo assim, quando uma pessoa morre de um infarto, né, do coração, de um AVC, a gente não fica perguntando por quê? Por quê? Porque a gente entende que foi um erro do sistema, né? Foi um problema no Perfeito, Rafa. corpo. Isso não Perfeito. envolvendo, né, gente? A gente não falando de fé, a gente não falando de nada disso. A gente falando do nosso corpo mesmo. E quando acontece esse problema, né? Esse erro no sistema, no nosso cérebro, a gente quer achar outro motivo a não ser uma doença. Assim como uma pessoa que tem infarto, uma pessoa que tem um AVC, a pessoa que chega a esse nível da doença, do transtorno, realmente ela precisaria ter tido o quê? Tratamento. Como Perfeito. uma pessoa que está com uma artéria entupida, como uma pessoa que não faz o seu Perfeito, Rafa. check-up. Então, acho que isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente fica procurando, nossa, mas o que aconteceu na infância, procurando muitos culpados, e a gente não vê o suicídio como um resultado de uma doença gravíssima, que poderia ser no coração, que poderia ser no sistema respiratório, mas no nosso sistema, como você sabe, né? Nosso sistema cerebral, com todos os neurotransmissores e tudo que a psiquiatria trata de uma maneira genial. Eu estou acabando agora a minha pós-graduação em neurociência e comportamento e Bacana. tive muitas aulas, né, ao longo desses 2 anos sobre como essa química, né, dentro do nosso cérebro, não só a química, mas que eu nem sabia, mas como a fisiologia, né, do nosso cérebro, a formação do nosso cérebro, do córtex pré-frontal, como tudo isso ao longo da nossa vida pode resultar em coisas boas e coisas ruins. E essa semana a gente viu um documentário que chama Untold, no Netflix. Aham. E aí é um episódio que eu esqueci o nome desse atleta, ele falando do Federer, que era o maior competidor dele, Fiz. e Aham. ele... Como é que é o nome dele? Finch? Não, Fez, não Fiz. foi? Finch. É, é, Gente, assistam. Vocês estão nos bem assistindo legal. aqui, procura na Netflix essa série Untold, que ela é inteira muito boa, mas a história desse cara, desse Fitch, né? Desse não esqueci o nome dele, mas ele, assim, faz de tudo para chegar nas finais do US Open e chega na hora e ele desiste. E ele fala sobre a solidão que ele tinha ao não comentar, porque é isso. Assim como o atleta, a gente fala muito do atleta porque é bem materializado, né? A imagem do herói, do deus grego, do Olimpo, mas o médico também tem isso. Poxa, como que um médico tá ali e se sente mal, se sente deprimido, um professor. Então a gente vê que ali, né, no atleta, a imagem, né, dessa fortaleza, mas várias outras profissões, e mesmo dentro da parentalidade, nosso semblante de heroísmo para os nossos filhos, como é difícil você falar dentro da sua família de uma vulnerabilidade, de uma depressão. Então, é muito importante todo e qualquer trabalho que a gente fale sobre poder expressar essa Perfeito. vulnerabilidade, essa sensação, esses sintomas de tristeza, de depressão, né?